mais ou menos 10 anos, aliás, este ano completo, 10 anos, que eu cheguei à cidade de Campinas para ali trabalhar na Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Desde aquela data, no dia 16 de novembro de 2004, completo esses 10 anos este ano, eu ouço falar pela boca de um casal com quem firmamos uma sólida amizade, a irmã Eliana Guiducci e o irmão Cleonaldo Guiducci, a respeito da igreja aqui em Dourados. É certo que muitos irmãos devem lembrar-se deles, porque o irmão Cleonaldo Guiducci, a irmã Eliana, a Giovana, filhinha deles, Rafael, também filho mais novo, congregaram com os irmãos aqui durante algum período. E o irmão Leonardo, como é sargento músico do Exército Brasileiro, serviu a esta igreja na companhia dos demais músicos aqui, louvando ao Senhor. E esses irmãos sempre me disseram, muitas vezes, reiteradas vezes, da qualidade dos cultos na igreja em Dourados. Falavam-me da orquestra, diziam-me da banda, mas sempre me diziam também da pessoa do pastor Jeová. Irmãos, hoje eu posso dizer, e aqui eu vou falar igual a rainha de Sabá, e os irmãos me perdoem pela falta de maior criatividade, não me contaram nem a metade. Pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tem concedido a esta igreja um servo de Deus para a presidir. Eu sei que dizer isso, falando aqui presentemente pastor Jeová, isso pode causar algum constrangimento, porque todo elogio de corpo presente causa algum constrangimento, mas as minhas palavras não são simplesmente elogiosas, nem tão pouco protocolares, elas são aquilo que de fato eu vejo hoje com os meus olhos. E, irmãos, eu hoje estou, pelas muitas razões que já poderia estar, estou por mais esta, feliz por estar aqui, por ter podido finalmente conhecer pessoalmente o pastor Jeová. Graças a Deus pela vida deste homem. Olhe por ele, interceda pelo seu pastor, seja leal a ele, porque os irmãos têm aqui a honra de ser presididos por uma das últimas reservas morais das Assembleias de Deus. Nós não sabemos quanto tempo ainda até a volta do Senhor Jesus Cristo, mas temos visto que estamos cada vez mais carentes de homens de Deus com a estatura espiritual do pastor Jeová. Assim, irmãos, eu manifesto louvor público ao nosso Deus pela vida deste pastor. Que Deus continue abençoando. Pastor Jeová, obrigado pela confiança. Obrigado pela oportunidade de falar com o nome do Senhor Jesus aqui nesta igreja. Eu me sinto verdadeiramente feliz, irmãos, pelo que vi, pelo que ouvi na noite de hoje, pela boca deste homem. Ele é um profeta do Senhor. Mas, irmãos, nós estamos aqui com a missão de falar, meditar, acompanharmos dentro do Salmo 51, salmo que fala a respeito do quebrantamento do coração. E propusemos aos nossos jovens, desde a sexta-feira, quando aqui chegamos e pela manhã começamos a falar, que durante os estudos matutinos nós iríamos nos dedicar ao texto propriamente dito dos Salmos, a uma análise profunda, textual, expositiva e também de todas as circunstâncias que cercam este Salmo. E nos cultos à noite, permitindo Deus, conforme a orientação do Espírito Santo, nós haveríamos de falar a respeito dos temas que este Salmo envolve. E ontem falamos a respeito da crise do relacionamento, de que este Salmo, de maneira muito clara, expõe um relacionamento em crise entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem, e a maneira pela qual Deus providenciou que este relacionamento pudesse outra vez ser colocado em boa condição. Mas na noite de hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para dois versículos, um deles o 11 e o outro o 12. Aliás, mencionamos os dois bastante ontem, e estes dois versículos esta noite vão nos servir
de modo para traçar, de régua para estabelecermos um paralelo a respeito de dois valores muito importantes que o salmista Davi, conforme o Espírito Santo orientou-lhe, traçou no seu próprio salmo. Salmo de número 51, versos 11 e 12, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, sentados como os irmãos estão, mas com espírito reverente à palavra de Deus. Os dois versículos dizem assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu não costumo fazer assim, mas creio que os irmãos poderão contribuir comigo se eu lhes pedir para que repitam comigo duas expressões, as duas a respeito das quais falaremos esta noite. A primeira está no verso 11, quando o salmista diz Espírito Santo. Você pode repetir? Espírito Santo. E a outra expressão que está no versículo 12, quando ele diz salvação. Você pode repetir? E a partir destes dois versículos, o 11 que pede o Espírito Santo e o 12 que fala da salvação, discorreremos esta noite a respeito destes dois valores tão importantes para a vida de qualquer crente: a salvação e a presença do Espírito Santo em nossa vida. São os dois valores preciosos, são aquilo que nos valem, são a razão pela qual estamos aqui esta noite. A salvação, e começaremos falando por ela, é o nosso bem maior, é aquilo que de mais precioso nós temos em vida. Eu talvez poderia, como você também, fazer enumerar uma série de coisas que te são valiosas, a sua família, glórias a Deus por ela, talvez o seu emprego, amém, porque é porta da providência para a sua vida, algum bem que você dá algum valor e estima, porque muito te custou, e este apreço que você tem por este bem não significa que você seja materialista, não simplesmente por isto, mas porque sim, cuidamos bem das coisas que Deus nos concede, somos seus dispenseiros. Mas o maior de todos os valores que nós possuímos, aquele que realmente vale o nosso sacrifício, vale a nossa vida e vale a nossa morte, porque antes de nós valeu a vida e a morte de Cristo, é a salvação. Assim como este é um assunto que predomina em todo o contexto do Salmo 51, pensei da epístola aos Hebreus, 2 ou 3 versículos que lerei para os irmãos. Permitam-me ler Hebreus capítulo 2, versos 1, 2 e 3, a palavra nos diz assim: por isso é necessário que prestemos muita atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, para que se a mensagem transmitida pelos anjos, que provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a sua punição, como é que poderemos nós escapar se negligenciarmos uma tão grande salvação? Palavra do Senhor. O autor da epístola aos Hebreus, e tudo faz crer que era o apóstolo Paulo, estava dizendo aos crentes leitores de seu texto que eles precisavam dar, a partir daquele momento, maior atenção ao maior de todos os valores da vida do crente, e este valor é a salvação. Ele estava dizendo a estes crentes que a mensagem da salvação era superior a todas as outras, era mais importante que todas as outras. Nós nos alegramos muito quando escutamos palavras que consolam o nosso coração, dizendo que o Senhor Deus providencia, que o Espírito Santo de Deus nos dá consolo no momento de tristeza. Nos alegra saber que Deus não vai deixar faltar nada na nossa casa. No entanto, Paulo está dizendo que a providência material de Deus, que o socorro de Deus no momento de saúde, que a afeição do Espírito Santo em um instante de tristeza são coisas boas, mas nada disso vale mais do que a salvação das nossas almas. Por isso ele está dizendo, é hora de dar maior atenção à salvação de nossas almas.
Esta é uma mensagem superior, este é um valor muito mais importante. Trata-se aqui não simplesmente de algo que você possa ter e descuidar disso e assim mesmo poder manter, porque salvação é um bem que pode ser perdido. Salvação é um bem que, se perdido, pode comprometer definitivamente a tua existência. Por isso, quando falamos de coração quebrantado e meditando em todo o contexto do Salmo 51, o Espírito Santo de Deus que consola, o Espírito Santo de Deus que conforta, nos confronta ao cuidado que deveríamos estar dispensando à salvação que ganhamos em Cristo Jesus. E outra vez eu repito, ganhamos, não merecemos, ganhamos, não conquistamos, ganhamos porque nos foi dada e você não poderia comprá-la. Assim, notai bem o que está sendo dito pelo Espírito Santo de Deus: é hora de dar maior valor à nossa salvação. Acontece, meus irmãos, que passa a nós desapercebido o valor que tem a salvação. Passa, porque aprendemos que a salvação, mas não aprendemos porque nos ensinaram no púlpito, não aprendemos porque foi dito no culto de ensino, aprendemos pelos maus costumes que nós obtivemos. Que a salvação nos abre as portas do ministério, que a salvação nos abre as portas da itinerância, que a salvação nos abre as portas para gravar CDs, DVDs, escrever livros e apostila, mas a salvação não é ingresso seu para o sucesso num show gospel. A salvação é a porta que Deus abre para você sair do pecado. A salvação é a porta de Deus para você entrar no céu. A salvação é a porta que o Senhor te lança para te tirar da vida de perdição. Mas acontece que há, lamentavelmente, tristemente, infelizmente, muitos que estão mercadejando com a sua salvação. Mas a palavra de Deus nos ensina que a salvação é superior. E quando o apóstolo Paulo conclama que demos valor à nossa salvação, há uma grande lição aí. Se a salvação é um bem de Deus, um dom dele, um benefício do nosso Senhor, a nossa alma, então o valor que você dá à sua salvação é o mesmo que você dá à sua própria vida. E eu não quero crer que estamos nós aqui reunidos em um grupo de loucos, um grupo de insanos que não dá valor à sua vida. Todo mundo aqui gosta da vida que tem. Nenhum de nós aqui vai pensar em tirar a sua vida, salvo uma ou outra exceção que causa choque, porque de fato é exceção. Não há entre nós quem tem inclinação ou gosto pelo suicídio. Todo mundo aqui, em sã consciência, jamais pularia na frente de um trem, jamais se aventuraria a atravessar a rua sem olhar para ambos os lados. Nenhum de nós aqui ia atirar-se do alto do prédio para saber se podia voar. Mas por que pega? Por que entrega-se ao vício? Por que vive uma vida falsa? Por que mantém uma aparência de santidade? Por que é que acha que Deus não está vendo o seu pecado? Se você não tem tendências suicidas, como eu quero crer que não tenha, não brinque com a sua salvação, porque perdê-la é a morte. O valor que você dá à sua salvação é o mesmo que você empresta à sua vida. Então, se você ama a sua vida, não busque ganhá-la conforme o padrão do mundo, mas perca, por assim dizer, na linguagem do Evangelho, para o reino de Deus. Entregue-a para Cristo, doe-a ao Espírito Santo, porque nem de nossas vidas somos dono, ela nos foi dada pelo Senhor Deus. Assim a Ele confiemo-la, porque Ele sabe como cuidar de nós. A nossa salvação é valiosa. Cuide da sua, tal qual você cuida de sua vida. Cuide da sua, da mesma maneira como você dá valor à sua existência. Não descuide da sua salvação, porque aquele que não for salvo, sem meios termos, vai para
diga: por favor, não fale no inferno. Inferno é palavra que assusta pecador. Inferno é palavra que abre os olhos do pecador. O valor que demos à nossa salvação é o mesmo que damos à nossa vida. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo sobre a salvação que ela é uma mensagem superior. Assim eu chamo a sua atenção para o capítulo 2 da carta aos Hebreus, porque nela está nos sendo dito, logo no versículo de número 3, esta salvação foi primeiramente anunciada pelo Senhor. Aí está a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual a salvação é uma pregação muito superior a todas as outras. Não é à toa que a harpa cristã nos diz que a cruz é o tema do bom pregador, porque esta é a melhor mensagem, esta é a melhor pregação, é aquela que de fato causa mudança, porque esta é uma mensagem, a mensagem da salvação, que foi anunciada pela boca do Pai, pela boca do Filho e pela boca do Espírito. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, e tomo licença para parar de dizer, talvez Paulo, porque creio que foi ele mesmo. Quando Paulo escreve aos Hebreus e diz que a mensagem da salvação foi anunciada primeiramente pelo Senhor, ele estava mexendo com algo que era valioso para a cultura dos hebreus. Os hebreus gostavam muito dos anjos, e todas as vezes que na história hebreia aparece um anjo trazendo o recado, os hebreus prestavam atenção. Quantas vezes no Antigo Testamento os heróis da fé não foram visitados pelos anjos, e se as palavras ditas pelos anjos não caíam por terra, que dirá da palavra que foi dita pela boca do Pai, ou pela boca do Filho e pela boca do Espírito? Uma armadilha para nós é esta, que nós acabamos que por venerar os anjos. Muitas igrejas há que fazem verdadeiros cultos aos anjos. Não é o nosso caso, graças a Deus por isto, mas é razão, é motivo, é fato que nos encantamos quando alguém diz: estou vendo um anjo, e você se encolhe, você treme. Um anjo do Senhor. E não é para menos, os anjos são mesmo figuras celestiais. Mas se assim ficamos quando dizemos: eu vi um anjo, o que seria motivo, o que seria comportamento adequado quando alguém dissesse: Deus está aqui? Se nos empolgamos quando alguém diz: eu sonhei com um anjo, o anjo me disse tal mensagem, qual seria o melhor comportamento, uma altura, se eu lhe dissesse agora: o Senhor Deus deu-me uma mensagem, e esta é uma mensagem de salvação, é para você não se controlar, porque foi o próprio Pai quem disse. A mensagem da salvação foi anunciada pela boca do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você achava que era alguma coisa? Sem Jesus você não é nada. Você achava que valia algo por causa do seu dinheiro? Sem Jesus você não é nada. Obreiros do altar, nós que nos vestimos, preparamos-nos para as pregações e a itinerância, caprichamos nos nossos ternos, nas nossas gravatas, em nossos sapatos cromados. Sem Jesus não somos nada. Mensageiro sem mensagem é aquele que não fala da cruz. Chega dessas pregações requentadas de prosperidade, de enganação que você paga para ouvir, porque está financiando essa indústria maldita de congressos. Desembolsamos dinheiro que não temos em nossas igrejas para ficar ouvindo um pregadorzinho que fica por aí mexendo com a inventividade do povo, trabalhando a imaginação do pessoal, quando você deveria prestar atenção aos cultos de domingo, aos cultos de ensino, quando a cruz é pregada. Mocidade do Senhor Jesus Cristo, dê valor à sua salvação.
ela foi anunciada pelo próprio Filho, ela foi anunciada pelo próprio Pai. A palavra nos diz assim: e veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e desta sombra saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho, o ungido, a ele escutai. Era Deus anunciando a salvação. Está em Lucas capítulo 9, o Filho disse: eu sou a salvação, e o Pai confirma: ele é o Messias, ele é o ungido. Não há mensagem mais valiosa, não há bem mais valioso que este, que a sua própria salvação. Não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua santidade, não brinque com o fato de haver sido resgatado do pecado. O Senhor Jesus morreu na cruz, ele entregou a sua vida no Calvário. Talvez não seja uma mensagem atraente, talvez esta mensagem não vá tirar você do endividamento, talvez a princípio esta mensagem não vá tirar você do desemprego, talvez esta mensagem não vá curar a doença do seu corpo, mas ela cura a doença da alma, ela cura a doença do espírito, ela tira o homem do inferno. Estamos em plena Páscoa, é hora de voltar a nossa mente ao Calvário, porque a sexta-feira já passou, hoje é sábado, e o domingo vem aí, em que Cristo ressuscita por nós. Então demos valor à salvação que Cristo conseguiu para nós lá no Calvário. Esta mensagem é superior, ela é maior do que tudo, a cruz é maior do que tudo, e o Espírito Santo confirma, porque disse assim: este é aquele que veio pela água, este é aquele que veio pelo sangue, este é Cristo, mas não só da água e não pelo sangue, ele veio, e o Espírito que testifica é o Espírito da verdade, é o mesmo que fala agora, é o mesmo que brada neste templo, é o mesmo que te incomoda no seu lugar, aí aonde você está, para te dizer: dê valor à sua salvação, dê valor à sua salvação, não negocie a sua santidade, exerça a sua santidade, não faça concessões ao pecado, demonstre que você é crente nas suas palavras e nos seus atos, aqui dentro e lá fora. Mensageiro insistente, quantas vezes esta noite ele dirá sobre a salvação? Tantas quantas o Espírito de Deus mandar, porque nós somos carentes da salvação. A necessidade de salvação do homem não é uma invenção da Igreja Católica, não é uma invenção do cristianismo, não é uma invenção da igreja protestante, evangélica ou pentecostal. A necessidade de salvação do homem é uma verdade bíblica, porque todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Mas Deus, que amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São os dois versículos mais importantes a respeito da salvação. E o que eles dizem? Você precisa de Jesus. O que eles dizem? Você precisa do Salvador. O que eles dizem? Sem Jesus não somos nada. Sem Jesus não somos igreja, somos apenas denominação. Sem Jesus não somos igreja, somos apenas um templo cheio. Sem Jesus somos apenas pessoas vazias. Sem Jesus nós somos um rebanho disperso e sem pastor. Mas com Jesus nós estamos guardados em um aprisco, porque Ele é o sumo pastor. Com Jesus nós somos igreja, não igreja que se encolhe, que se recolhe ou que se reúne, mas igreja que se espalha sobre a face da terra, para dizer ao pecador: você também precisa de Jesus. Para dizer ao viciado: você pode ser libertado. Para dizer à prostituta: há uma vida de pureza que te espera. Para dizer ao criminoso: o Senhor Jesus vai te alcançar com a justiça dele. Para dizer ao homem que ele estava caído, mas Cristo pode levantá-lo. Nós necessitamos da salvação, mas esta não é uma mensagem para mim, você pode dizer.
eu já sou crente, eu nasci na igreja, eu nasci em lar evangélico. Eu também. Quando eu nasci, meu pai, por graça de Deus, já era obreiro do altar do Senhor. Mas se eu não confessasse a Cristo com a minha boca, eu não poderia me chamar salvo. É muito belo, de fato conforta, alegra, anima, empolga, saber que temos hoje uma grande geração de adolescentes e jovens nascidos na casa do Senhor. Quer dizer que a igreja está frutificando de todas as formas, até vegetativamente a igreja está crescendo. Mas o fato de ser filho de crente não te leva para o céu. Alguns anos atrás, a minha esposa estava aconselhando uma moça na igreja, filha de um de nossos vice-presidentes. Já não era uma adolescente, era uma mulher casada, prestes a dar à luz um filho. E no meio daquela conversa, daquele aconselhamento, a minha esposa Ana, tocada pelo Espírito, eu creio, perguntou àquela moça: você quando nasceu já tinha os pais na igreja, mas você já aceitou Jesus como seu Salvador? Qual não foi nossa surpresa ao constatar que aquela moça que passara a vida na escola bíblica dominical era só aluna, não era discípula. Passou a vida na igreja e era apenas membro, não era salva, porque nunca dissera a Cristo que aceitava-o como seu Salvador. O que isto está gerando no meio de nós? Uma geração, e em especial esta geração é os jovens, uma geração que está imersa em cultura cristã, em cultura evangélica, mas nós não fomos chamados para viver cultura cristã, fomos chamados para a vida cristã. Por isso é que o pecado ainda faz estragos no meio do povo de Deus. Cantamos os hinos, mas não entoamos os louvores. Recitamos os versículos, mas não os temos escritos na tábua do nosso coração. Participamos dos cultos, mas nos falta a posição de quem verdadeiramente adora, porque ainda não confessamos a Cristo como nosso Salvador. É hora de acordar e prestar atenção, que você está no período da sua juventude, mas o fato de ser jovem não significa que você ainda tem a vida toda pela frente. Você nem sabe se chega vivo em casa hoje. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua salvação. O salmista está dizendo que ele precisava voltar a ter a alegria da salvação, e esta é uma mensagem superior, porque a salvação é a única mensagem verdadeiramente confirmada, 100% das vezes, com sinais e com provas. Eu poderia, você também, em um culto público, discorrer a respeito da cura divina, e naquele culto Jesus não curar ninguém. Nós voltaríamos para casa sabendo que Cristo cura todas as doenças, embora em seus planos não queira curar a todos os doentes, mas é a mensagem da cura divina. Nós falamos sobre a mensagem pentecostal e o batismo com o Espírito Santo, e poderia ser uma pregação só sobre isso, e naquela noite Deus não batizar ninguém. Nós voltaríamos para a nossa casa sabendo que a mensagem é verdadeira, mas sem naquele momento uma evidência de que ela pode acontecer. No entanto, a mensagem da salvação é a única que em 100% dos casos demonstra frutos imediatos. Quem aceita Jesus, quem confessa-o como Salvador, no mesmo instante passa a ser justo, santo e começa a sofrer a regeneração. E você dá glórias a Deus por isso, porque quando você mesmo confessou a Cristo como seu Salvador, naquele momento alguma coisa mudou dentro de você. Naquele momento um Espírito instalou-se em você, e era o Espírito Santo de Deus. Quando falamos que a salvação é superior, é porque é a única mensagem que em 100% das vezes é imediatamente comprovada pelos sinais. Isso significa que o homem, quando é alcançado pelo
vida, porque se não mudar de vida, não foi salvo, está encenando. Não foi salvo, está falseando reações. Não foi salvo, está tentando enganar a igreja, e logo nós vamos descobrir que o seu fruto é mentiroso e podre. Se você é salvo, comece a dar frutos de salvo. Comece a frutificar como carvalho de justiça, plantação do Senhor, como diz Isaías capítulo 61. Se o Senhor Jesus tomar conta da sua vida verdadeiramente, comece a dar fruto de crente. Crente não murmura, crente não faz fofoca, crente não faz divisão no seio da igreja. Jovem que é crente não sai do culto para ir à balada. Jovem que é crente aqui e é crente na escola, é crente aqui e é crente na faculdade, é crente aqui e é crente no trabalho. E se aparecer uma moça bonitona querendo tentar você, moço, na sua santidade, você vai encher a boca e dizer: eu sou homem de Deus e caso virgem. Eu sou homem de Deus e eu provo a minha macheza resistindo até o dia do casamento. Você, moça, mesma coisa. Eu sou moça de Deus e eu vou casar pura. A minha sensualidade será só para o meu esposo. Oh, glória! É assim que nós mostramos o fruto da nossa salvação. O fruto da nossa salvação é mostrado no namoro de crente, namoro de gente temente a Deus, namoro de quem não faz concessões ao pecado, de quem não permite carícias abusadas, de quem não permite contato físico ilícito no seu namoro. Namoro de crente não pode ser namoro conforme os padrões mundanos. O Senhor Jesus está prestes a voltar e Ele está requerendo uma geração de jovens crentes, de jovens que mudem o mundo e não que sejam influenciados por Ele, de jovens que mudem a sociedade e não que se permitam corromper por ela. Nós estamos precisando de jovens que façam a diferença. Não tenha vergonha de ser crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Se te chamarem de retrógrado, amém. Se te chamarem de atrasado, amém. Se disserem que você é quadradão, quadradona, glórias a Deus por isso, porque assim você sobe, de outra forma você fica. É hora de agarrarmos a palavra de Deus. Ela é que te dá a coragem para dizer não ao mundo. Ela é que te dá a coragem para dizer não ao pecado. Ela é que te dá a força para resistir, que os outros zombem, que os outros riam, que façam chacota. Eu sei que o meu Redentor vive e eu irei vê-lo em santidade. A salvação das nossas almas é superior, porque quando Cristo nos libertou, Ele nos libertou para sempre. Os hebreus, estudamos isso de maneira tão detalhada no último trimestre na escola dominical, precisavam continuamente oferecer sacrifícios no tabernáculo e posteriormente no templo para poder alcançar o perdão dos seus pecados. Quer dizer que nenhum daqueles sacrifícios era definitivo, nenhum deles era para sempre, nenhum deles resolvia o problema para todo o momento e para todo o instante. Mas quando Cristo morreu por nós no Calvário, Ele nos garantiu uma salvação definitiva. Você, quando aceita o Senhor Jesus Cristo, não precisa que Ele morra de novo. Aquele sacrifício foi perfeito. Não precisa que outra vez Ele entregue a vida no Calvário. Aquele sacrifício foi definitivo. Não precisa que cada vez que você cair em um pecado, o Senhor Jesus outra vez seja imolado, porque aquele sacrifício foi para todo sempre. Assim você está de posse de um bem precioso, um que vai acompanhar a sua vida para todo sempre, um que é definitivo, um que é perfeito. E que bem é este? É uma salvação adquirida
sacrifício de Deus por nós, na pessoa de Cristo Jesus, é um sacrifício irrevogável, a não ser por uma coisa: a nossa insistência em voltar ao pecado. Esta salvação é superior, porque ela livra o homem do pior de todos os males, que é o pecado. Não há nada que mais potencialmente desgrace a vida do ser humano do que o pecado. O pecado separa o homem de Cristo Jesus. O pecado separa o homem da comunhão da igreja. O pecado separa o homem da comunhão com o Espírito Santo. O pecado faz com que você assuma uma postura debochada quanto aos assuntos da igreja. Sabe como é que eu sei que alguém está em crise com a sua salvação, ou que finge um dia ter sido salvo? Porque os assuntos de igreja para esta pessoa são motivo de deboche, zombaria. Crente que faz piada com línguas estranhas, isso aí não é crente não. Que faz piada e chacota de obreiro e pastor da igreja, esse também não é crente. Porque a casa do Senhor é coisa santa e coisa séria. É coisa santa e coisa séria. Ou tenhamos nós respeito e devoção e adoração pela presença do Senhor, ou de fato está faltando em nós uma experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo. Dê valor à sua salvação. A salvação é que te permite receber aquilo que no versículo 11 do Salmo 51 Davi estava pedindo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E aqui está algo que alegra muito ao meu coração, porque nós na nossa igreja fazemos uso da Bíblia por completo, e a Bíblia por completo diz que crente que é crente, uma hora vai ter a experiência pentecostal, porque esta é uma promessa de Deus para a vida daquele que é salvo. Então, se a palavra de Deus é verdadeira, e ela é, a salvação é superior, porque ela te abre as portas para ter o Espírito Santo em sua vida. Davi estava inspirado mesmo, de fato tomado pelo Espírito Santo, quando fez esta oração, porque nesta oração ele faz menção daquilo que de mais precioso há: salvação e o Espírito Santo de Deus. Não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu creio na mensagem pentecostal, e a mensagem pentecostal é esta: que o Senhor Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai levar a igreja para morar no céu. O Espírito Santo, quando atua em nossa vida, multiplica os efeitos da salvação. Sim, é por isso que crente nas Assembleias de Deus não fica calado no culto, porque ele tem o Espírito Santo. É por isso que a igreja pentecostal não se intimida com lei da mordaça, com lei do psil, com lei de homofobia. A gente prega a verdade, porque a verdade é que liberta. A gente prega a verdade, porque a verdade é que santifica. Nós pregamos a verdade, porque Cristo é a verdade. Mas e se fecharem os templos? Eu sirvo a um Deus que não habita em templos feitos por mãos, Ele habita no homem. E se prenderem os crentes, é mistério que isto aconteça antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então se prepare, porque a nossa liberdade de culto vai acabar. Se você precisa da lei para que a lei te permita adorar, então o seu problema é pior do que eu pensava, porque a adoração não depende de uma lei para te autorizar o culto. A salvação não depende de um deputado estadual ou federal para dizer: crentes, vocês podem adorar. A salvação depende de um coração aberto, de um coração quebrantado, de um coração arrependido, de um coração que confesse, de um coração que adore, de um coração que busque, de um que não se intimide, de um que tenha sede da presença de Deus. Quando Davi está pedindo: não me tire o teu Espírito Santo, ele está dizendo assim: o teu Espírito, Deus,
Deus, multiplique em mim os efeitos da salvação, porque a salvação é água da vida, mas o Espírito são rios de água viva correndo em nós. A salvação nos veste, o Espírito reveste. A salvação é poder para ser filho, o Espírito é poder para ser testemunha. A salvação é o dom de Deus ao pecador, e o Espírito é a promessa de Deus a todo crente. A salvação se recebe pela fé, o Espírito se recebe pela promessa. A salvação regenera, o Espírito vivifica. A salvação é Ele habitando, o Espírito é Ele transbordando. Então, se você tem o Espírito de Deus, não pode se calar, precisa manter-se firme, não pode recuar. A sua salvação tem que fazer diferença. Que igreja é esta que diz que tem Cristo, mas não muda o mundo? Que crentes são estes que se dizem santos e não abalam os infernos? Que juventude é esta que se rende à pornografia, que se rende ao sexo ilícito, que se entrega às bebidas, que quer provar para saber se o mundo é mesmo aquilo que dizem? Pois eu já lhes digo, o mundo não é o que nós dizemos, ele é muito pior. Quer saber o que é o mundo? Eu vou matar a sua curiosidade. Vá ao necrotério agora, de qualquer cidade. Não pense que por você estar em uma cidade média, 200 mil habitantes, a vida aqui é mais fácil. Capeta é capeta em qualquer lugar. Vá ao necrotério e você verá jovens de sua idade assassinados. Percorra as filas dos hospitais, nos exames de obstetrícia, e você verá moças de 12, 13, 14, 15 anos, ou portando doenças venéreas, ou já portando uma gravidez na sua adolescência. Entre nos presídios e você vai ver que os traficantes têm, todos eles, entre 19 e 29 anos. E quem tem 29 em presídio é velho, porque morre antes disso. Se quer saber como é o mundo é depravação do gênero humano. O mundo é a sua beleza, moça, é o seu vigor físico, rapaz, transformado em nada, derrubado, prostrado, totalmente derrotado pelo crack. Quer saber o que é o mundo? O mundo é aparência de beleza, mas dentro do coração daqueles jovens que estão nas raves, que estão nas baladas, que estão nas chopadas universitárias, tudo aquilo é podre, é falso, é mentiroso. É uma alegria que não dura uma noite, é uma alegria que não resiste se não for alimentada pela bebida alcoólica. Mas você está na presença daquele que é a fonte de toda alegria, que é a fonte de todo amor, que é a fonte de todo prazer, que é a fonte da libertação, que é a fonte de toda graça. Aquilo que você sente nesse culto não precisa acabar quando você sair por estas portas. Aquilo que você sente aqui pode te acompanhar esta noite, durante esta madrugada, amanhã, na segunda, na terça e até a consumação dos séculos, porque o que você sente não é uma euforia, é a presença de Deus, é a presença de Deus. O Espírito Santo, pelo qual o salmista clamava, era a multiplicação dos efeitos da salvação. A salvação é redenção, o Espírito Santo é um selo, a salvação é uma herança, o Espírito Santo é a chancela desta promessa. A salvação te faz herdeiro, o Espírito Santo te faz pregador desta herança. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Como está o teu relacionamento com Deus? Coração quebrantado, não são esses hinos e essas composições comerciais que a gente canta para tentar comover o coração da igreja. Coração quebrantado não são, de fato, eu concordo com o pastor Jeová, não são esses corinhos que se repetem 13, 14 vezes uma mesma frase por falta de capacidade do compositor. Coração quebrantado não é esse louvorzão que castiga a igreja 1 hora em pé para tentar mexer com as emoções. Coração quebrantado é o poder do Espírito Santo brotando dentro de você, e aquilo não cessa, aquilo não para, aquilo não muda, aquilo é
contínuo, porque o Espírito Santo não tem fim. Coração quebrantado é falar em línguas estranhas, sem que haja motivo aparente. Ser salvo já é razão demais para isso. Coração quebrantado é confissão da sua fraqueza. Não se deixe impressionar pelo vigor com que a mensagem é esta noite expressada. Deus não é mau, Ele é amor. Você está fraco, Ele te fortalece. Você está doente na alma, Ele te cura. Está te faltando ousadia, Ele te dá. Agora não queira enganá-lo com uma vida de pecado, porque aí nosso Deus deixa de usar o amor para usar a sua balança de justiça. E isto dói, isto machuca, mas até isto Ele faz porque nos ama. Sobre os olhares atentos do pastor Jeová, eu convido os irmãos a que se coloquem em pé. Onde está a primeira pessoa para aceitar Jesus esta noite? Aonde está? Você que entrou nesse templo sem a sua salvação, sai do seu lugar e vem à frente. Jesus quer mudar a sua vida. Você está entre amigos, nós vamos cuidar de você, mas sem Jesus você não volta. A primeira alma para o Senhor Jesus. Alguém acompanha este jovem? Acompanhe, não deixe ele sozinho não, ele precisa de amor. Onde está a segunda alma para o Senhor Jesus Cristo esta noite? Sai do seu lugar e vem. Jesus está chamando você. Onde está a segunda alma para o Senhor Jesus Cristo? A voz que você está ouvindo não é minha, é do Espírito Santo. Onde está a segunda alma para o Senhor Jesus? O Senhor Jesus está chamando. Ele vai mudar a sua vida. Não pense que a sua vida é boa, porque ela não é. Ela só vai ser boa com Jesus. Sai do seu lugar. Vem, sai do seu lugar. A segunda alma para o Senhor Jesus. Aonde está? Você está aí. Se você está sem coragem, levante a sua mão, que nós vamos aí buscar você com amor. Vamos trazer você com carinho. Mas você não sai daqui sem Jesus. Onde está a segunda alma para o Senhor Jesus Cristo? Desviado, desviada, você que já foi crente e hoje não é, já pregou, hoje não prega, porque saiu dos caminhos do Senhor. Onde está a segunda alma para o Senhor Jesus Cristo? Você que pensa que a sua vida é boa, é feliz, porque você tem tantos amigos, nenhum deles é seu amigo de verdade. Amigo de verdade é Jesus. A segunda alma para o Senhor Jesus Cristo. Vem, vem, é cedo ainda, ninguém está com pressa, porque todos estão interessados no seu bem-estar espiritual. A segunda alma para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está chamando, o Senhor Jesus Cristo está convidando. Ele quer mudar você, Ele quer mudar a sua existência, Ele quer mudar você, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar você, Ele quer mudar o seu canto de tristeza em um cântico novo de alegria. Sai do seu lugar, Jesus está chamando. Não pense que a salvação, que a mensagem da cruz é como um peso que te obriga a viver algo que você não queira. A salvação é a liberdade que você nunca experimentou, mas hoje pode. O Senhor Jesus está chamando. Onde está a segunda alma para o Senhor Jesus? Nós precisamos. Aqui está a segunda alma para o Senhor Jesus. Onde está a terceira alma para o Senhor Jesus Cristo? Sai do seu lugar. Jesus falou com você hoje. O Espírito Santo falou de maneira clara. Você entendeu, você compreendeu. Jesus está te chamando. Vem, nós já vamos fazer a oração, mas você precisa sair do seu lugar. Se eu estou insistindo, é porque eu sei, porque o Espírito Santo assim diz. Tem mais gente aí para Jesus. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Talvez você se sinta um pouco constrangido. Não sinta, você está entre amigos. Nós somos uma família e queremos receber você como membro dela. A terceira alma para o Senhor Jesus. Venha, eu já vou orar. A terceira alma para
para o Senhor Jesus: venha, venha, sai daí de onde você está, Jesus está chamando. Eu já vou fazer esta oração e você não devia voltar para casa sem Jesus. Se voltar sem Jesus, acredite, você vai sair daqui muito pior do que entrou. Jesus está chamando, Jesus está chamando, Jesus está chamando. Nós vamos fazer esta oração. Vocês que vieram à frente, por favor, olhem aqui para mim.